Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Vamos continuar aqui nossa série de circuitos digitais e aqui a gente tem a apresentação da porta OU. Aqui está explicando como é que é o funcionamento dela, a gente já vai entrar aqui. Mas aqui mostra como é que ela é simbolizada. A porta OU é simbolizada assim. Pode ver que ela é um pouco diferente da porta E. Aqui eu peguei a porta E, ó, que foi visto na aula passada. Se você não viu a aula passada, recomendo que veja, vai ser bem recomendado. E vai ser continuação para essa aula, então vai ser super importante. Aqui a nossa porta E, tá vendo? Ela é retinha aqui, ela faz um círculo, um balão aqui e aqui ela é retinha. Nesse outro exemplo aqui, ela já é meio que curvada. Ela é curvada e vem aqui. Isso aqui é a nossa porta U. Vamos ver como é que ele funciona. Essa porta U, ela vai ter a fase aqui, vai ter dois interruptores. Tá vendo que diferente do circuito anterior, tinha um interruptor aqui e o outro interruptor aqui? Esse não, esse já tem um interruptor em cima e o outro interruptor embaixo e eles estão interligados. Um interligado com o outro. E depois vem o neutro. Esse interruptor aqui, esse circuito aqui, diferente da porta E, a lâmpada não depende que os dois interruptores fechem para ela acender. Ela pode acender com um ou com o outro ou com os dois juntos. Ou seja, aqui no circuito agora está em 0 e 0 os dois interruptores. A partir do momento que colocar, por exemplo, o interruptor A em 1, a lâmpada já vai acender. E depois que eu colocar se eu apagar esse interruptor A, eu fui lá e abri ele, e depois vou e fecho o interruptor B, a lâmpada ainda vai continuar acesa, tá vendo? Porque o B não depende, porque a lâmpada não depende dos dois interruptores, depende de um só. E se eu fechar os dois interruptores, a lâmpada vai continuar acesa, se eu colocar os dois interruptores em 1. A lâmpada só vai apagar a partir do momento que eu colocar os dois interruptores em 0. 0 e 0, abrir aqui e aqui, aí essa lâmpada não acende. Certo? Aqui a gente tem a simbologia dela, aí é a mesma coisa. Tem que ir colocando os números aqui e você vai descobrindo as saídas dela. Tá aqui a tabela da verdade. É a mesma tabela que a gente fez da outra aula. E se você perceber, essa tabela ela tem duas entradas. Ela tem A e B e uma saída C. A saída C está representada pela lâmpada. Sendo assim, ela tem duas entradas. Como é que eu faço para descobrir quantas linhas eu vou ter aqui? Eu vou ter que colocar a quantidade de possibilidades. A quantidade de possibilidades sempre vai ser 2, por causa que só tem duas possibilidades, ou ela é 0 ou ela é 1. Ou o interruptor está aberto ou o interruptor está fechado. E a quantidade de entradas que eu tenho no meu circuito. No caso, eu tenho duas entradas. E isso vai ser 2 elevado a 2, que vai dar 4 linhas. 2 ao quadrado é igual a 4, simbolizando assim 4 linhas que eu vou usar na minha tabela da verdade. Essa daqui, ó, uma só para simbolizar, vou colocar só o símbolo só de entradas e saídas. 1, 2, 3, 4 linhas. Aqui, se a gente observar, é aquele mesmo preenchimento que eu comentei na aula anterior. O B, que é em uma das entradas, está mais perto da saída. Então eu vou escrever ele na seguinte ordem: 01, 01, 01, 01, 01, 01, vou embora com 01. E o A é o que está um pouco mais longe da saída, então eu posso estar representando ele com 00, 11, 00, 11, 001 e vai embora também a tabela. Mas geralmente a gente finaliza também a tabela. Você pode perceber que esse exemplo aqui diz que tem 4 linhas, mas eu sei que todas as possibilidades estão finalizadas quando as duas entradas com uma. A é 1 no final e B é 1 no final. Aí eu sei que está finalizada a minha tabela da verdade. O ideal é que eu finalize aqui ela. Voltando aqui, essa aqui é só a simbologia dela mesmo, não muda nada. Se você quiser colocar os números aqui, que é o recomendável na hora de fazer a avaliação, 01, e colocar a letra aqui na frente, colocar outro número aqui na frente, é o ideal, na verdade. É mais para você não se perder na hora de resolver esse tipo de circuito. 00. Mais pra frente a gente vai ver também as portas elas se misturando, tá?
porta O vem aqui, depois tem uma continuidade na porta E, depois vem a continuidade nas outras portas que a gente vai ver mais pra frente. Aqui pra gente entender melhor ainda o circuito, vamos ver aqui nossa tabela. A primeira possibilidade da tabela é 0 e 0, ou seja, os dois interruptores abertos. Se os dois interruptores estão abertos, a lâmpada não acende. A gente já viu já que se os dois interruptores estiverem abertos, a lâmpada não vai acender. No caso, ela vai estar em 0. Se A estiver em 0, que é a segunda possibilidade aqui, tá vendo? A está em 0 e B está em 1. Aí a fase vai vir, vai passar aqui embaixo, veio, pegou na lâmpada e foi embora. Então a lâmpada vai acender. Certo, então aqui ó, quando A for 0 e B for 1, C é igual a 1. Se A for 1 e B for 0, vamos ver o que acontece. Quando A é 1 e B é 0, a fase vem, passa aqui, chegou na lâmpada, saiu no neutro, acende a lâmpada. Então, quando A for 1 e B for 0, C vai ser igual a 1. E quando A for 1 e B for 1, C vai ser igual a 1, porque eu vou ter meus dois interruptores fechados, então a fase pode vir tanto por cima quanto por baixo. Geralmente ela vai vir nos dois, ela vai cair, vai ter uma tensão aqui e uma tensão aqui. Em paralela, vai chegar na lâmpada, vai acender a lâmpada e volta para o neutro. Então vai ser 1 também. A minha fórmula, nesse caso, ela então, a minha fórmula O, ela é representada por essa simbologia aqui. Então toda vez que você vê esse símbolo aqui, você vai usar o sinal de mais na fórmula. Aqui, tanto A quanto B sendo 1, C vai ser 1. Se A for 1 e B for 0, C vai ser 1. Se A for 0 e B for 1, C vai ser 1. Se os dois for 1, C também vai ser 1. Não vai ser 2, vai ser 1. Vai estar acesa, que é as únicas possibilidades que ele tem. E aqui a gente finaliza, no caso, a nossa porta O. Na próxima aula a gente vai ver outras portas. E depois de ver todas as portas, iremos fazer exercícios relacionados. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Bons estudos. Deixe aquele joinha maroto. Obrigado.